Bem-vindo ao canal Encontro com a Palavra. Aqui é o pastor Raimundo Alves que vos fala para mais um resumo da nossa leitura bíblica, que estamos no projeto de ler a Bíblia toda este ano. Que maravilha, que bom ter você. Se você está chegando agora no canal, então venha fazer parte da família, se inscreva e vamos ler a Bíblia. A palavra de Deus é viva e ela é eficaz. Ela é mais cortante do que uma espada de dois fios e ela penetra até a divisão da alma, do espírito, das juntas e das medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Esta é a palavra de fé que nós evangelizamos. Na nossa leitura de hoje, segunda-feira, 12 de maio de 2025, nós estamos lendo Esther, um maravilhoso livro da Bíblia Sagrada, o livro de Esther, os capítulos 6 ao 8. Nesse texto, nós estamos vendo o desenrolar de uma história muito linda que aconteceu na Pérsia, entre a primeira vinda, a primeira repatriação de judeus e a segunda. Que a primeira foi liderada por Zorobabel e a segunda foi por Esdras. E entre Zorobabel e Esdras tem um intervalo de aproximadamente 60 anos. E é nesse período que ocorre a história de Esté. Então, no capítulo de número 6, nós vamos ver a continuação. Ainda no 5, Amã saiu muito feliz do primeiro banquete. Esté fez 2 banquetes e os convidados eram o rei e Ramã. Então ele saiu muito feliz do primeiro banquete, mas quando ele passou lá na porta, ele se encontrou com Mardoqueu. E aí toda aquela alegria dele acabou, ele ficou tomado de furor, de ira, de ódio de Ramã. E ele foi para casa. Chegou em casa, contou para os seus amigos, contou para sua esposa toda a glória que ele tinha alcançado, junto com o rei da Pérsia e também junto com a rainha, porque a rainha fez um banquete e não convidou ninguém mais além dele e o rei, só eles dois. Ele foi o único convidado para participar deste banquete. Agora tinha uma coisa que não deixava ele feliz. Era quando ele passava na porta e se encontrava com o judeu Mardoqueu, que não se curvava diante dele. Então os seus amigos, Iseres, sua mulher, lhe deram um conselho. Ora, é muito fácil. Prepara uma forca de 50 côvados, aproximadamente 25 metros. E prepara essa forca e amanhã, antes do banquete, você vai e pede a cabeça de Mardoqueu. O rei te dá e você vem, enforca Mardoqueu e volta, vai participar do banquete com muita alegria. E assim, meus amados irmãos, Ramã fez. Ele passou a noite preparando uma forca. Enquanto isso, lá no palácio, o rei não conseguia dormir. A insônia, e o rei então ficou a noite sem dormir. Aí chamou os seus escribas, os seus servos, e disse: tragam as crônicas do reino e leiam para mim. E eles começaram a ler, porque tudo que acontecia no palácio era registrado nas crônicas. E lá na leitura encontraram o local, o momento em que Mardoqueu descobriu uma trama. Descobriu que 2 eunucos, Bigtan e Teres, se ficaram muito zangados com o rei e tentaram matar o rei. E Mardoqueu contou para Esté, Esté contou para o rei mandou averiguar, era verdade, então mandou enforcar os 2 eunucos que tentaram matar o rei. Então ele perguntou o que foi feito para Mardoqueu por esse bem que ele fez ao rei. Nada ao rei, nada foi feito. Nesse momento, já está o dia amanhecendo e Ramã chega no palácio. Ele chega para pedir a cabeça de Mardoqueu. Olha que coisa interessante. E o rei perguntou: quem está lá no pátio? Disseram: Ramã, chegou. Peça para ele entrar. Aí ele entrou e o rei lhe disse: Ramã, o que se deve fazer ao homem de cuja honra o rei se agrada?
Aí o Ramã, muito cheio de si, ele disse: de quem o rei se agradaria, a não ser de mim? E aí ele caprichou no pedido. Ora, para honrar o homem que o rei, de quem o rei se agrada, então deve se vestir a veste real, montar no cavalo real, colocar uma coroa real e chamar um dos mais altos príncipes e sair puxando o animal pelas ruas da cidade e apregoando, dizendo: assim se fará o homem, de cuja honra o rei se agrada. Naquele momento, o rei olhou para ele e disse: muito bem, Ramá, não deixe cair nenhuma dessas palavras que você falou e faça tudo isso ao judeu Mardoqueu que está na porta do palácio. Aleluia, que maravilha. Você pode louvar a Deus por isso? Agora lá vem o Ramã trazendo o cavalo, as vestes, vestiu Mardoqueu, fez ele montar no cavalo e ele saiu pelas ruas da cidade dizendo: assim se fará o homem de cuja honra o rei se agrada. Quando ele terminou de fazer aquela exposição pelas principais ruas da cidade, ele voltou para casa muito triste, muito angustiado. Quando ele chegou em casa, contou para a mulher e para os seus amigos o que tinha acontecido. Em vez dele pegar, ganhar a cabeça de Mardoqueu para enforcar, ele teve que honrar Mardoqueu publicamente. E aí a esposa dele disse: meu esposo, se esse homem diante de quem tu já estás caindo é judeu, tu não vais conseguir. E ele então, quando está naquele momento de tristeza, chegaram os emissários do rei. Ó, o banquete está pronto, vamos para o banquete. E ele vai nesse estado para o banquete que Esther tinha preparado, o segundo banquete. E quando chegou no banquete, o rei perguntou assim: Rainha Esther, qual é o teu pedido? E qual é o teu requerimento? Até metade do reino se te dará. Aí ela, no segundo banquete, já com a autorização do Espírito Santo, aí ela diz para ele: ó rei meu senhor, se achei graça aos teus olhos, o meu pedido é pela minha vida, e o meu requerimento é pelo meu povo, porque eu e o meu povo fomos vendidos, não como escravos, mas fomos vendidos para a destruição, para o aniquilamento, e o opressor que fará isso não recompensará a perca do rei. O rei disse: mas quem está querendo te matar? Quem é esse opressor? Aí ela aponta: esse inimigo, esse opressor é Ramã. E aí o rei se levanta com muita fúria e sai, vai para o pátio do palácio, vai para o jardim, e ele se prostra nos pés da rainha para pedir socorro, em cima do divã dela. E quando o rei volta de lá, ele está numa posição incômoda para pedir socorro, e o rei entende que ele quis abusar da esposa dele, da rainha. Disse que quereria ele abusar da minha esposa no meu palácio. E aí eles pegaram e cobriram o rosto de Ramã. E um dos eunucos disse assim: o Ramã tem uma forca lá ao lado da casa dele que ele preparou para Mardoqueu, que salvou a vida do rei. Então o rei disse: levem-no e enforquem nela. E assim Mardoqueu foi enforcado na forca que preparou. Ramã foi enforcado na forca que preparou para Mardoqueu. Então Deus ele cuida dos seus. Deus ele tem um cuidado especial por aqueles que lhe são fiel. Nós vimos então que no capítulo 8 esse assunto está no capítulo 5, 6 e 7. No 8, que termina a leitura de hoje, a casa de Ramã foi dada para Mardoqueu. E aí foi assinado um novo decreto. Nesse decreto, dava direito de defesa para os judeus, porque eles não tinham direito de defesa. Eles iam ser só massacrados mesmo. Mas agora eles puderam se armar, se preparar para o dia, porque a lei dos medos e dos persas não podia ser revogada. Então eles se prepararam para a batalha. E quando chega o dia da batalha, então, eles estão prontos. Vai ser nos próximos capítulos.
Então nós temos aqui a grande verdade. Mardoqueu se veste, assume o lugar de Ramã e sai todo bem vestido, bonito, o povo fica feliz e todo mundo se alegra e louva o Senhor. E a alegria invadiu o coração dos judeus quando eles souberam que podiam agora se defender. Que Deus nos abençoe. Essa leitura é muito maravilhosa. Convido você para ler a palavra. Comente aqui como está a sua leitura, se você está lendo, como é que você está fazendo, tá bom? Deus abençoe você, sua família. Vamos orar. Querido Deus, maravilhoso Pai, quero te apresentar neste momento cada um dos teus filhos, cada um que está, Senhor, precisando de um milagre neste momento. Eu não sei, Pai, mas o Senhor sabe. Talvez é doença, talvez é tristeza, talvez é problema financeiro, conjugal, problema familiar, espiritual, psicológico, seja qual for, Senhor, estenda a sua mão poderosa e dê vitória. Em nome de Jesus eu te peço, por fé te agradeço. Amém. Deus abençoe você, sua família. Obrigado por ter ficado até aqui. E até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir.